Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o seu programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso, do Seminário Maior São Pio X de nossa Arquidiocese. E hoje, nosso programa Vida Consagrada está aqui com o nosso querido Padre Alain Henrique, recém-ordenado sacerdote, e está aqui com a gente hoje falando um pouquinho sobre, um pouquinho da sua história vocacional, seu testemunho vocacional. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Alberto. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com você, né? Todos aqueles que vão nos assistir agora. Recém-ordenado, né? Vivendo essa experiência bonita da vocação sacerdotal, aquilo que o Senhor nos chama a entregarmos cada vez mais para o seu povo. Muito bem. Agora eu quero lhe perguntar, já começando do começo, como se diz, né? Como é que foi a infância do Padre Alain? Como é que era o menino Padre Alain ali? Menino feio, cabeçudo, buchão, brincadeira. Bom, eu tinha e tenho uma família bem católica, né? Meu pai e minha mãe, tenho 2 irmãos, os 2 irmãos são mais novos. Então a minha infância foi dentro da igreja, foi sempre dentro da igreja. Meu pai, quando era menor, levávamos para a missa, sempre dominicais, né? Vivia uma vida bem devocional, terço todos os dias, a novena para Pede Socorro na rádio toda terça-feira. Olha só. Né? Rezávamos durante as nossas refeições. Então, assim, foi uma família bem tipicamente cristã, né? Naquilo que nós conseguimos encontrar com certa dificuldade hoje. Mas anteriormente, na época do Padre Zezinho, né, que estava sempre em nossas vidas, também participou muito da minha vida na infância já. Éramos uma família bem católica mesmo. Como é que era, assim, essa sua convivência familiar? A relação de vocês era muito tranquila, muito positiva, muito harmoniosa, né? Conta um pouquinho pra gente, né, dessa relação desde o seio familiar, como é que era isso? Eu digo que a minha vida familiar teve um divisor de águas muito grande, né? Que esse divisor de águas também me ajudou na minha vocação sacerdotal, né? Antes do divisor de águas, era uma família bem tranquila, né? Meu pai, que era na época mecânico de automóveis, trabalhava numa empresa aqui em Belém, nos ajudava, estava conosco sempre. Minha mãe, que era dona de casa, eu e meus mais 2 irmãos. Então, era uma vivência tranquila, né? Meu pai, como chefe de casa, era responsável por cuidar da família, do financeiro, mas também nos dava educação. Ele que me ensinou, por exemplo, a rezar as orações primárias da nossa igreja, o Pai Nosso, Ave Maria. Ele que incentivava a nossa família a ir para a igreja todo fim de semana, todo domingo, se não domingo, no sábado à noite. Minha mãe cuidava da casa, cuidava da nossa educação também, junto com meu pai. E era uma família tranquila, né? Não tinha graças a Deus, não tinha nenhuma situação que poderia ser arriscado, né, para a nossa vivência familiar. Entendi. Vocês são daqui de Belém mesmo? Somos daqui de Belém, né? Eu nasci aqui em Belém mesmo, fui batizado na Santa Cruz, na paróquia Santa Cruz, que era a paróquia dos meus avós maternos, e quando eu tinha por volta de 2 anos, 2 anos e meio, nós fomos morar em Ananindeua, né? E aí nós frequentávamos a paróquia Nossa Senhora das Graças, especificamente a comunidade Nossa Senhora das Graças, que hoje é a paróquia Santa Maria Mãe de Deus. Mas aí a sua primeira experiência com a igreja foi na paróquia de Santa Cruz, é isso? Ou já foi na Nossa Senhora das Graças? Foi em Ananindeua. Ah, foi em Ananindeua. Né? Porque aqui eu só fui batizado e logo por seguinte fui para lá, nós fomos para lá, né? Então a experiência toda primária, né, foi na paróquia Nossa Senhora das Graças. E o Padre Alain era muito sapeca, muito peralta na sua infância, aprontava muito, dava muito trabalho para a mãe? Nada, eu era um nerd, né? Quando era pequeno. Até a minha 5ª série, né, eu era uma pessoa que estudava. Não que depois não estudava, né, mas eu era bem tímido, por que pareça. Eu era muito tímido, não conseguia falar com muitas pessoas. Eu tinha essa vergonha de estar no meio de multidão, de falar. Então, eu era uma pessoa bem tímida mesmo. Até mesmo um grupo dos coroinhas que eu participei, que eu entrei na paróquia, no início eu era bem tímido. Então, o Alain, né, até então
criança, era uma pessoa tímida, não fazia muita coisa não. Tanto é que eu não tenho nenhuma cicatriz de nenhum quebra de braço, nem perna, nem nada. Certo. É assim, né? A vida, né? Comigo também não foi muito diferente, né? Mas estamos aqui para falar do Senhor. Vamos lá. Eu queria saber um pouquinho como é que foi essa sua... O senhor já falou que a sua família era muito católica, né? Isso foi muito importante para a sua vocação, para a sua caminhada, o seu despertar. Mas eu queria saber como é que foi essa entrada sua na vida da igreja, como é que foi essa sua participação nas atividades, como é que foi esse processo para o senhor? É interessante porque, apesar da minha família fosse bastante católica, cristã, eu não tive um encontro pessoal com Jesus naquele momento, né? Como eu te falei, na minha vida teve um divisor de águas, né? Que foi a separação do meu pai com a minha mãe. Eu tinha por volta de 12, 13 anos, sou mais velho, meus 2 irmãos têm 2 anos a menos do que eu. E aí foi uma separação muito, muito conturbada, né? Foi uma separação provida de traição e tudo. Então, quando houve essa separação, houve uma quebra na minha família, na minha vida, né? Então, eu tive que amadurecer mais cedo, porque eu era como mais velho, eu tive que ser chefe de família mais cedo, então fui atrás de emprego, sem deixar de estudar. E com isso, com o passar do tempo, com o ódio que eu tinha do meu pai, por conta dessa separação, eu acabei me distanciando da igreja. Então, tudo aquilo que eu tinha aprendido quando era pequeno, aos poucos foi se perdendo, né? E aí, graças a Deus, eu digo que a minha mãe foi aquela que sustentou, como Santa Mônica sustentou Santo Agostinho. Ela sustentou muito a nossa fé, né? Ela rezou sempre, constantemente, não deixava de ir para a igreja. Eu, ao contrário, sempre dava desculpa de ir para a igreja. Ah, não, mãe, eu vou outro dia. Tive que fazer faculdade, entrei na faculdade com 17 anos. Tive que morar na casa dos meus avós maternos, né? E aí, nessa vida de faculdade, é uma vida que a gente precisa ter um pé no chão, né? Se a gente não tiver um foco, a gente se perde. Sem dúvida. Né? Eu fiz faculdade particular, mas com ProUni 100%. Então, mas mesmo lá, independente de que realidade de faculdade, tem que ter sempre esse pé no chão. Por que eu estou dizendo essa parte da minha vida? Porque foi aqui que tudo mudou, de fato. Porque meu avô materno sempre me dizia ir para a igreja, né? Que ele sempre foi da igreja, participou de várias pastorais na Santa Cruz, ele é bem conhecido, tanto meu avô quanto minha avó. E eu sempre levava, não, eu vou amanhã, não, estou ocupado. E aí, quando ele faleceu, eu sofri muito, que para mim ele era exemplo de pai, né? Exemplo de homem. Na missa do 7º dia, na paróquia de Fátima, depois da comunhão, parece que eu escutei meu avô dizendo, volta para a igreja. E aí eu me derramei em lágrimas, falei, não, Senhor, eu preciso voltar. Então foi aqui que tudo começou de novo, né? Aí eu fui procurar voltar para a igreja, aí eu passei por algumas paróquias, né? Santa Cruz, Nossa Senhora de Fátima, até conhecer a comunidade Maíra. Então foi aqui, na comunidade Maíra, que minha vocação aflorou, né? Foi aqui, foi os primeiros passos da minha vocação sacerdotal na comunidade. Entendi. Quando o senhor trabalhava na paróquia, chegou a se engajar em alguma pastoral específica, de modo que o senhor trabalhou de forma mais intensa, dedicou mais? Eu entrei no grupo dos Coroinhas, fiquei um bom tempo lá, né? Por volta de 6, 7 anos. Então ali eu me engajei, trabalhei, né? Essa experiência na liturgia foi lá que eu ganhei. Então foi uma experiência bonita, né? Também depois do grupo dos Coroinhas entrei um pouco na pastoral universitária, lá na paróquia Nossa Senhora da Graça, mas a pastoral não foi para frente na minha época, né? Mas o grupo dos Coroinhas para mim foi uma grande escola, né? Que me ajudou demais na minha vocação sacerdotal. E como é que foi que, o senhor já falou alguma coisinha agora, mas como é que foi que nasceu essa primeira centelha vocacional no seu coração? Como é que foi que surgiu essa semente, esse desejo de deixar tudo para ser sacerdote? Bom, o meu sacerdócio passa
indiscutivelmente pelo carisma da comunidade, que foi exatamente lá que eu encontrei, que foi o despertar vocacional. Então pronto, então fala um pouquinho como é que foi para o senhor encontrar, então, descobrir esse carisma da congregação, da comunidade Maíra. Desculpa. A comunidade Maíra, ela faz todo ano um encontro de carnaval, né, que é o Renovai-vos, no período do carnaval mesmo. E aí, um certo dia, um amigo meu, o Rodrigo, né, que ele foi coroinha comigo, ele sempre ajudava a comunidade no Renovai-vos, me convidou para participar do Renovai-vos para ajudar na equipe da liturgia. O senhor tinha quantos anos aí? Eu tinha por volta já de 18 anos, 17 para 18 anos, já estava no início da faculdade. E aí, como eu tinha essa experiência da liturgia e tal, fui convidado e ali eu me encantei na comunidade. Me encantei no Renovai-vos, me encantei com tudo que ela apresentava, com todo o carisma, com todo o desejo de viver a graça do Evangelho, né? Sabemos que as novas comunidades partem da renovação carismática. E eu odiava a renovação carismática. Olha só que eu curioso. Eu odiava. Na paróquia onde no grupo dos coroinhas, ninguém gostava da renovação carismática na época que eu estava. Então eu peguei esse vício, né? Então eu odiei. Só que lá no primeiro Renovai-vos, em 2008, eu me encantei. E na missa, depois do Renovai-vos, tinha uma missa Aí eu comecei a entrar na comunidade e tudo, participei do grupo jovem e comecei a caminhar no vocacional da comunidade. Numa missa do padre Lindomar, que ele foi celebrar conosco, e eu estava servindo como coroinha na comunidade, no final da missa ele falou sobre os encontros vocacionais, né? Então isso parece que aí foi nesse exato momento que aflorou o desejo, né? Olhei para a minha fundadora, a Rosânia olhou para mim, os olhares já diziam tudo. Vai. Naquela mesma hora ali. Foi. Os olhares se encontraram, então pronto, já precisou dizer nada. Precisou dizer nada. Aí foi o início, né? Lógico, no carisma, eu primeiro entrei na vocação, fiz todo o processo vocacional para a minha consagração como comunidade de vida. E nesse processo também entrou o processo vocacional, né? Não fui diretamente nos encontros vocacionais da Arquidiocese, mas conversando com o Dom Alberto, ele preferiu que eu andasse paralelo, lógico, mas nunca deixasse a Arquidiocese de lado. Tanto é que a minha filosofia foi dentro da missão da comunidade. Eu entrei no seminário maior na teologia. Foi isso que ele pediu. Graças a Deus deu certo. Sem dúvida, muitas coisas para a gente conversar. E eu quero convidar você para continuar com a gente, ainda que ainda tem muita coisa boa para a gente conversar nesse bate-papo bacana com o padre Alain Henrique, da comunidade Maíra, que hoje está com a gente aqui no nosso programa Vida Consagrada de hoje. A gente vai para um rápido apoio cultural e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Programa Vida Consagrada de volta para você aqui na sua TV Nazaré, hoje com o padre Alain Henrique da comunidade Maíra, falando um pouquinho para a gente sobre o seu testemunho vocacional, como é que foi que o Senhor lhe chamou para o sacerdócio, para a vocação sacerdotal. Padre, conte um pouquinho para a gente agora como é que foi esse processo de ingresso no seminário, né? Você já falou um pouquinho como é que foi, como é que nasceu essa centelha vocacional, agora fala um pouquinho sobre essa entrada no seminário, como é que foi para o senhor essa experiência? Foi uma entrada muito, assim, engraçada, né? Porque, como tinha feito toda a filosofia pela comunidade, então, basicamente conhecia todos os seminaristas da minha turma, que era da Arquidiocese, porque convivíamos juntos na faculdade, tudo que até então era o Invise, não era a Faculdade Católica de Belém. E aí, quando eu entrei no seminário, né, no dia que eu entrei, entrou comigo um outro seminarista, que é o padre Francimar hoje. Então, eu acolhi ele e ele me acolheu, né? O padre Bladian estava resolvendo algumas coisas, então nós nos acolhemos, né? E aí entrei no seminário. A minha experiência do seminário foi muito boa, né? Foi um aprendizado enorme, né? Porque nós não tínhamos, a comunidade não tinha noção nenhuma, né, de como ser
como seria um seminarista da comunidade, porque eu seria o primeiro seminarista de fato a entrar no seminário, a viver essa experiência, a viver essa ramificação vocacional dentro do carisma, né? Tanto é que hoje eu sou o primeiro padre da comunidade. E aí houve uma certa preocupação, né, de como conseguir conciliar o carisma Maíra com o carisma sacerdotal, né? Houve uma certa preocupação. Não minha, porque eu não sabia o que era, né? Mas com a minha fundadora, lógico que era normal, né? Mas o casamento deu perfeito, foi um casamento perfeito, né? Eu digo que na despedida que eu tive lá do seminário, que falei para vocês, seminaristas, que foi um aprendizado enorme, porque acabei sendo o primeiro seminarista de uma nova comunidade a viver um seminário da arquidiocese, né? Foi uma porta de entrada que abriu. Foi uma experiência muito rica, né? Conhecer vocês, seminaristas, viver essa experiência comunitária de uma forma diferente, não mais na comunidade, mas dentro do seminário, os estudos, né? A readaptação, né, em tudo, mas foi uma experiência muito rica mesmo. Só para a gente entender, então, como é que foi que aconteceu com o senhor, né? Então, o senhor entrou na comunidade, fez a sua consagração, e aí fez a filosofia morando na casa de missão da comunidade, foi assim? Isso. Na época, nós tínhamos uma missão no Conjunto Maguari, aqui em Belém. Então, nos 2 anos de filosofia, eu morei no Conjunto Maguari e ia só para as aulas, né? E isso foi também um processo de consagração. Nós temos o processo de discipulado, eu era discípulo, para a consagração 2 anos. Então, em setembro do 2º ano de filosofia, eu fui consagrado, consagrado de vida. Aí foi quando eu passei para a comunidade, para o seminário já consagrado. Então, foi uma experiência que nós fizemos, né? Então, tem tudo, próximos seminaristas, futuros sacerdotes da comunidade, geralmente vai fazer o mesmo processo que eu fiz. Entendi. E como é que foi essa adaptação para o senhor? O senhor saiu de casa, tinha ali a sua rotina, suas atividades, né, sua vivência familiar. Como é que foi deixar a família para se adaptar a uma outra realidade, assim, completamente diferente daquilo que a gente vive em casa? Foi difícil, né? Porque na época eu já trabalhava, né? Antes de entrar mesmo na comunidade, eu já trabalhava, eu já tinha feito a faculdade, né, de design gráfico, bacharel em design gráfico, já trabalhava, já era independente, pagava minhas contas, ajudava minha mãe, e deixar tudo. A questão nem do trabalho foi tão complicado, mas foi sim a minha mãe, porque ela via em mim um porto seguro. Eu que ajudava na educação dos meus irmãos, eu que ajudava com as coisas de casa, então o mais difícil foi deixar minha mãe. Mas Deus é tão bom que tudo aconteceu rápido. Eu digo que o meu processo de conversão foi a conversão de São Paulo. Em semanas ele cai do cavalo já, de perseguidor passou a ser evangelizador. Então foi esse processo, né? Em 1 mês eu consegui resolver minha vida, deixei meu trabalho, paguei minhas contas, disse, mãe, eu vou me embora. E aí foi todo esse processo, né? Mas aí, quando a gente se entrega da vontade de Deus e vive a obediência, eu digo que dos 3 conselhos evangélicos, o mais difícil é a obediência, né? Porque enquanto a pobreza, tu entrega os bens materiais, e a castidade, tu entrega o teu corpo, a obediência entrega toda a tua vontade. E a vontade insere a pobreza, bens materiais e o teu corpo. Então, graças ao dom da pobreza, da obediência que Deus me ajudou a ter com os meus superiores e um seminário também, eu consegui viver essa realidade bem, né? Bem mesmo. E a família? Como é que ficou a mãe com essa decisão do filho de sair de casa para ser padre? Esse foi o grande desafio, né? Minha mãe, ela acolheu super bem, né, essa minha vocação sacerdotal, porque ela já tinha acolhido minha vocação na comunidade como consagrado de vida. E aí também teve uma outra realidade. Quando eu saí de casa, os meus 2 irmãos também passaram a sair. Porque hoje, os meus 2 irmãos são consagrados de vida das comunidades Shalom. Olha só. O meu irmão Alex está em Crateús, né, que é interior do Ceará. O meu irmão Alexandre está em Avignon, França.
né? Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Nossa. Então, eu acabei sendo essa pessoa que abriu a porteira para os dois saírem, né? Eu saí, logo em seguida saiu o Alex, meu irmão. O Alexandre ficou um tempo comigo na comunidade de vida, depois voltou para casa. Ficou mais um tempo com a minha mãe até se encontrar na Shalom. Então foi difícil, né? Minha mãe foi muito difícil, porque a minha mãe viveu uma realidade, uma casa cheia de gente. Primeiro com os irmãos, que eram 10. Depois a gente, com a família. E ver a casa sozinha, vazia. Aí entrou, lógico, chorou bastante, como uma mãe sempre chora, né? Mas hoje até minha mãe, ela tá aí. Hoje ela tá comigo lá em Mosqueiro, né? Mora com os irmãos dela na casa da minha avó. Hoje ela tá, nesse período, ela tá passando em Mosqueiro em casa, mas de vez em quando ela dá umas fugidinhas, vai para a igreja e tudo. Ela tá bem livre agora. E, assim, eu digo que de modo muito particular, né? Conhecendo um pouco da sua mãe, eu digo que ela também é nossa mãe, né? É mãe dos seminaristas, porque é uma mulher muito presente na vida da igreja, do seminário, que é uma mulher que está muito disponível para servir no que for preciso, né? Uma mulher que se entregou, assim como o senhor se entregou para o sacerdócio, ela se entregou para a igreja de uma forma assim tão bonita, que conhecer e trabalhar junto com ela, estar junto com ela, transmite aquela paz, aquela alegria, aquela vontade de ficar perto ali, sabe? E eu digo que assim, que bendito o ventre, né? Que gerou, né? Esses testemunhos muito bonitos, o seu e dos seus irmãos, né? A gente aproveita e mandar um grande abraço para ela também, né? Vai estar assistindo Mamãe, a gente. beijo, viu? Se eu não falar, ela vai me bater quando chegar em casa. Mas, sem dúvida, muita coisa boa. E tudo isso são mecanismos, né, que Deus vai encontrando para nos atrair, né? E agora eu quero falar um pouquinho sobre já falamos sobre a filosofia, os estudos da teologia. Como é que foi essa experiência de... Porque, querendo ou não, a filosofia tem um pouco diferente da teologia, né? E aí o senhor saiu da comunidade, da casa de missão, para morar no seminário, né? Talvez ali morando com várias pessoas completamente diferentes, com temperamentos diferentes. Como é que foi essa experiência para o senhor? Conta pra gente. Olha, foi uma experiência muito, muito boa, né? Primeiro que eu tive que aprender a conhecer todo mundo, né? Mas não um conhecer de oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, mas um conhecer profundamente, né? Eu falo muito na comunidade lá com minhas irmãs, que são funcionárias de vida, que a melhor convivência é aquela que consegue conhecer a alma da pessoa, né? E conhecendo a alma da pessoa, a gente consegue entrar na vida dela, né, ali, viver a pessoa como ela é, né? Então, minha convivência no seminário com os meus irmãos foi assim, né? Eu sempre estava lá, sempre busquei ajudar, sempre estava querendo viver a vida comunitária, ajudando quando fosse preciso. Nas obrigações das tarefas do dia, acordar 2 da tarde, né? Minha maior dificuldade era acordar cedo, né? Tu já sabe, né? Com certeza. Todos os dias eu levava a bronca do Padre Bradian, que eu ia para a missa dormindo, né? Quando eu não estava servindo, eu estava lá assistindo missa dormindo, participando da missa dormindo, fazendo as laudes dormindo. Então a minha dificuldade foi essa. Mas fora isso, né, que ainda hoje eu trago essa dificuldade de acordar cedo, mas foi uma experiência bonita, foi boa. E os estudos, eu estava há quase 10 anos sem estudar, né? Eu me formei em 2009 na faculdade, então eu voltei a estudar em 2018, 2019. Então o maior sacrifício foi voltar a estudar, né? Mas depois que eu peguei no tranco, foi moleza. Foi moleza entre aspas, viu? Porque o estudo da filosofia e da teologia é puxado, né? Por isso que é bom, né, o seminarista, aproveitar esse tempo que vocês têm, né, para estudar. Sim, sim. Porque é um tempo, não é um tempo de ocioso, mas um tempo que realmente precisa para estudar. Porque depois de padre, meu filho, para te estudar é complicado. Eu vou fazer uma pergunta um tanto assim, desafiadora para o senhor. O senhor poderia partilhar com a gente algumas experiências, momentos que marcaram a sua caminhada dentro do seminário? Acontecimentos, lembranças, alguma coisa que o senhor poderia dizer que isto realmente marcou a minha caminhada no Seminário São Pio X? Bom, primeiramente teve uma experiência bonita que eu tive na capela, né?
nos momentos de crise, né, desafiadores, eu fui para a capela sozinho. Não tinha ninguém, né, acho que já era à noite, se eu não me engano. Fui para a capela, no escuro, e ali eu desabafei, né? Chutei o balde com Deus. Senhor, é isso, não estou aguentando mais, me ajuda. Faz parte, né? Também, Faz né? parte, né? É uma vida de seminário. E é bom, né? Viver essa experiência, desabafar, né? Tudo na mão de Deus. Eu desabafei e comecei a chorar, sozinho lá. E aí foi uma experiência bonita, porque me reconfortou, né? Me reconfortou muito. E uma experiência engraçada que até os seminaristas lembram de mim, né? Lembram? É uma experiência engraçada lá no almoço, no refeitório. Vai falar? Falo que eu tenho coragem de falar. Estávamos no almoço, né? E eu sempre era o último a pegar a refeição, porque eu não suporto fila também. Eu sempre, quando eu vi lá, cadê? A cozinheira fazia uma batata excepcional, uma batata com orégano, né? Assada. Uhum. Eu falei, meu Deus, cadê essa batata? Ela não fez para todo mundo? Aí eu tive a plena ousadia e a coragem de pedir licença para o reitor na época, né? O padre Jaime que estava lá. Padre Jaime, licença, deixa eu falar uma coisa. Eu falei, gente, a batata foi feita para todo mundo. Eu quero batata. Alguém poderia me dar uma batata, por favor? Aí pronto. Alain Batata, agora a gente chama ele de Alain Batata. O resto do seminário todo, da teologia todinha. Mas isso é coisa de seminário, gente. Se não tiver essas brincadeiras, não adianta, que a gente não consegue viver, né? Graças a Deus, essas experiências, ainda teve outras, né? Experiências engraçadas, coisas de comunidade, né? Que nos leva a viver essa experiência, né? Se a gente não conseguir viver essa experiência, tanto essa primeira que eu falei, com o Senhor e com os meus irmãos, a vida do seminário é frustrada, muito frustrada. Sem dúvida. E dentro do seminário o senhor trabalhou de modo, assim, digo, daquilo que eu via, né? Trabalhou de forma mais dedicada para a área da comunicação. Sim. Né? Tanto é que quando eu entrei no seminário, o senhor coordenava a assessoria de comunicação do seminário, e aí foi o meu patrão, quanto tempo? 2 anos, não foi? Foram 2 anos. 2 anos que esteve trabalhando, né, à frente da assessoria de comunicação. O senhor tem um apreço maior por essa área? Como é que foi trabalhar, né, desenvolver de modo especial esse serviço dentro do seminário? Para mim foi uma surpresa, né? Porque o padre Vladian soube que eu era formado em design gráfico, né, que entra nesse ramo da comunicação. E aí um certo dia, numa reunião dessa, fui nomeado como coordenador da assessoria de comunicação, né? Então, para mim, foi uma experiência bonita, boa, porque é uma experiência onde eu estava engajado, eu sou profissional nessa área, trabalhei muito tempo nessa área, e aí foi uma experiência bonita e foi desafiadora, gente. Né? Porque naquela época nós tínhamos um celular, um tripé feito de cabo de vassoura, e um modem que não servia para quase nada, nem para entrar em e-mail. Né? Internet lenta, quando eu fazia a transmissão. Hoje, se vocês prestarem atenção na assessoria de comunicação do seminário, meu Deus, eu fui na missa de ordenação do diácono Gabriel, vixe, era top de linha. Falei, meu Deus, na minha época não tinha nada. Mas foi uma experiência bonita, né? Depois o Alberto entrou, né? Viveu essa experiência comigo na equipe da comunicação e dei para ele o problema para ele resolver como coordenador, né? Mas foi uma experiência bonita, né? Eu, o padre Paulo Felipe, você e mais alguns seminaristas conseguimos, né? Porque naquela época tinha uma deficiência muito grande, né? Que a gente não transmitia a vida do seminário. E isso é importante para a vocação. Como é que um vocacionado deseja ser padre se ele não sabe o que é padre, né? E o saber ser padre passa, lógico, pelo testemunho do padre, mas também pela abertura do seminário. O seminário não é um mosteiro, uma clausura. Né? Então, a gente começou a trabalhar, né, mostrando alguma realidade do seminário, transmitindo algumas celebrações, né, algumas horas canônicas.
alguma experiência de oração. E isso ajudou, graças a Deus, a entrar muita gente no seminário também. Muito bem. Sem dúvidas, experiências que nos ajudam a crescer, né? Que marcam a nossa caminhada, marcou a minha, marcou a sua, marcam a de tanta gente, né? Que passa pelo seminário, né? Cada um certamente na sua área, digamos assim, naquilo que mais lhe atrai, né? Muito bem, muita conversa, muitos assuntos para a gente conversar aqui no nosso programa Vida Consagrada de hoje com o nosso querido Padre Alain, da comunidade Maíra, que está com a gente hoje. A gente vai para um rápido apoio cultural e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. É o seu programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré, hoje de modo especial, conversando, tendo esse bate-papo bacana com o Padre Alain Henrique da comunidade Maíra, ele que está contando para a gente aqui toda a sua vivência de seminário, suas experiências, e agora vai falar um pouquinho sobre o grande dia, né? Afinal de contas, a ordenação é aquele dia mais esperado pelo seminarista, né? E relembra desde a época do vocacional, quando surgiu o chamado. Como é que foi para o senhor essa experiência? Bom, vamos partir primeiro da ordenação diaconal, né? Sim, Não dá para ser padre sem ser diácono. Exatamente. Então, foi uma experiência bonita, boa, né? Quando o Alberto contou para nós somos 5 ordenados no mesmo dia, dia 6 de julho do ano passado, né? Contou que a ordenação foi ia ser dia 6, na catedral. Então, aí foi uma loucura, né? Porque nós 5 tivemos que fazer muita coisa para organizar o evento, né? A gente fez até um show com o Ivanildo, né? Que é da Obra de Maria, um show de stand-up, né? E aí a gente precisou conseguir correr atrás de ajuda financeira para poder pagar, não a missa, né? Mas o almoço, porque são 5 pessoas e cada pessoa tinha uma quantidade de convidados. Então tinha que... Mas foi até no dia anterior, sexta-feira, a gente estava lá organizando o almoço, como ia acontecer. Mas foi uma experiência, assim, não tenho o que falar, né? Não tem como explicar, né? Porque a gente estuda 6, 7 anos para esse dia. Né? Quando esse dia chega, parece que não aconteceu, né? Demorou um pouquinho para cair na ficha. Na verdade, caiu a ficha quando eu fui para a minha primeira missa como diácono. Eu falei, meu Deus, eu sou diácono, então eu tenho que beijar o altar, eu tenho que arrumar o altar, eu tenho que fazer a oração silenciosa da água, eu tenho que proclamar o evangelho, tenho que cantar o evangelho, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso. Mas a experiência maior que eu tive foi na minha ordenação presbiteral. Um certo dia, que eu não lembro a data, Dom Alberto foi lá, né, no seminário, falar, antes do diaconato, foi lá no seminário, falar a data do presbiterato, né? Presbiterato, quando ia nascer. Quando ia ser. Aí ele deu. Nosso presbiterato foi individual. Nossa ordenação diaconal foi conjunta e a ordenação presbiteral foi separada. E aí ele começou a colocar as datas. Eu tenho dia 30 de novembro, eu tenho dia 8 de dezembro, eu tenho dia 12 de dezembro. Quando ele falou, eu nem esperei ele falar 12 de dezembro. Eu falei, Dom Alberto, por favor, eu posso escolher dia 12 de dezembro? Por quê? Porque eu sou devoto da Imaculada, da Nossa Senhora de Guadalupe. E eu rezei o ano todinho, Senhor, Nossa Senhora de Guadalupe, eu quero tanto que a minha ordenança seja no teu dia. Olha, né? Só. E aconteceu, né? Graças a ela, assim, a minha vocação é também por meio dela, né? Eu esqueci de contar um fato, que eu fui consagrar Nossa Senhora no ventre da minha mãe, né? Que ela me doou nas mãos da Virgem Maria. Então, essa experiência com Nossa Senhora das Graças, no qual eu fui minha vida primária católica, né? Comunidade Maíra, que Maíra é Maria em Tupi. Então, essa experiência com Nossa Senhora é rica, né? Não é uma experiência, digamos assim, ímpar, né? Porque eu particularmente não gosto de imagem. Eu não sou evangélico, tá? Não sou protestante. Mas eu não gosto de encher a minha casa de imagem. Tanto é que a Nossa Guadalupe eu prefiro um quadro,
porque é quadro. Sim, né? sim. Eu tenho um quadro em casa dela. Não é original, eu queria tanto ter um original. Viu? Quem quiser me dar um quadro original de Guadalupe, por favor, eu aceito. E aí eu fiquei extasiado, né, quando eu soube. Depois eu soube que Dom Alberto tinha falado com a Rosane, minha fundadora, que ele ia propor essa data, dia 12, e ele já sabia que eu ia escolher. Ele já sabia, foi tudo arquitetado. Né? E aí, mais do que isso, muito mais do que isso, que já para mim já era um grande feito, tanto é que na missa desse meio dia, eu comunguei e chorei. Né? Agradecendo por... Até eu me emociono. Agradecendo por essa dádiva, por essa graça. E muito mais do que isso, eu fui ordenado na Basílica Santuário. Ou seja, uma igreja onde o título de Nossa Senhora está ali. Nossa Senhora de Nazaré. Né? Um grande ícone de nossa arquidiocese. Um grande ícone de nossa arquidiocese. E a comunidade Maíra tem uma história bonita com a Basílica, né? E com a imagem de Nossa Senhora, né? Com esse título. Então, para mim, foi um presente sem palavras, né? Sem palavras, né? Muito, 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 muito importante da minha vida. E nós estávamos lá, né, presente no dia, foi emocionante para nós também, né? Foi tudo muito bonito, aquele momento que vocês fizeram, né, que o Senhor chamou todos os membros da comunidade, né? Foi lindo demais. Então, o coração já estava ali, né, emocionadíssimo com certeza, toda aquela ansiedade, né? E aí o senhor falou um pouquinho sobre o cair a ficha do diácono. Quando foi que caiu a ficha do padre Alain? Quando alguém pediu minha bênção. Falei, mano, eu sou padre agora, né? Beijar a minha mão. Falei, meu Deus. Mas assim, a grande alegria foi na minha segunda missa, porque a minha primeira missa foi do dia da ordenação, né? Que eu celebrei. Mas foi na minha segunda missa, no dia seguinte, que eu, sendo coroinha, eu já sabia todas as formas, né? A gente que é coroinha é um padre em potência, já sabe todas as formas, já sabe onde vai, onde não vai. E quando o padre erra, então... Eu esqueço, quando o padre erra, meu Deus, como é que esse padre errou, reza todo dia a missa, mas na primeira missa eu errei tudo. Eu não sabia se era mão para cima, se era mão para baixo, se era mão assim. E o padre Anso, que é uma pessoa excepcional e ajudou, e é uma pessoa importante no carisma. Padre Anderson, que é... Anderson Marçal, da comunidade Canção Nova. E também foi uma pessoa importante da minha vocação. Ele estava lá, celebrando. Na verdade, sendo um coroinha, né? Para mim, foi, meu Deus, padre, sendo meu coroinha. E aí ele me ajudou, me auxiliou e tudo. Antes disso, também teve um fato interessante. A minha primeira confissão, que eu distribuí o sacramento da reconciliação, que foi com o padre Anderson. Olha só. Não faz isso não. E olha, ele é mestre em liturgia. Falei, eu vou errar aqui. E agora? Fiz todo o processo, depois que eu terminei, falei, padre, eu acertei? Não, acertou. Está aprovado. Está aprovado. Então, de lá, minha segunda missa, né, foi uma missa muito, assim, especial, né, que foi uma missa na comunidade, do carisma, uma missa fechada, onde só os membros da comunidade estavam lá. Então eu pude agradecer a Deus por este carisma, que sem esse carisma talvez não seria padre. Muito bem, então eu já aproveito para perguntar, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre o carisma da comunidade Maíra, né, e o trabalho que a comunidade desenvolve na arquidiocese. Pronto. Nosso carisma é acolher como Maria, no amor e na alegria os filhos de Deus, educando e formando o serviço da igreja. Acolher como Maria, no amor e na alegria. Então é um carisma bem complexo e bem abrangente. Né? Nós estamos na arquidiocese, vai fazer 15 anos, ano que vem, né? Na arquidiocese de Belém, somos nativos da comunidade, da arquidiocese, por isso do nome Maíra, que é Maíra em Tupi-Guarani, né? E nós estamos em todas as dimensões possíveis na arquidiocese. Né? Nós somos o famoso severino, o que chamar a gente está fazendo. Né? A exemplo de Nossa Senhora, né? Nós não queremos glória, nós não queremos louvores, nós não queremos fama, mas uma coisa que eu escutei de um padre do Mar Adentro, o padre Douglas, em um evento a nível regional aqui em Belém que aconteceu, das novas comunidades, que ele falou que
Me perguntou de onde eu era, eu falei, não, sou da comunidade Merá. Já percebi, trabalhou no silêncio. Né? Então, nosso carisma é trabalhar no silêncio. Né? Nós estamos, a nível da arquidiocese, na pastoral da juventude, né? No setor da juventude. Nós estamos no Fórum das Novas Comunidades, a Rosane está lá como fundadora. Nós estamos nas paróquias, eu estou como vigário paroquial lá na Nossa Senhora da Conceição, em Mosqueiro. Né? Nós estamos trabalhando em diversas frentes. E o nosso carisma é esse. Nosso carisma não é para nós, é para a igreja. É acolher o povo de Deus, educar e formar para a igreja. Mostrar para o povo, para cada um dos fiéis, qual é o seu lugar na igreja. Que todos nós temos um papel, todos nós temos um lugar na igreja. A igreja não é seletiva, né? Deus não é seletivo. Então, nosso papel é esse. E se sobrar alguma coisa, se Deus quer que sobre alguma coisa, alguma vocação para a gente, então que venha. Sem dúvida, é um trabalho muito bonito, né, que vocês desenvolvem. E eu queria lhe perguntar agora, né, já como sacerdote, né, consagrado, primeiro sacerdote da comunidade Maíra, espero que o primeiro de muitos. Eu também espero. Como é que está sendo para o senhor esse trabalho, né, na paróquia? O senhor falou que agora é vigário lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Mosqueiro. Como é que está sendo para o senhor esse trabalho? Olha, ser padre na comunidade Maíra, para mim, é desafiador, porque é fácil, entre aspas, quando nós temos um padre de referência, né? Mas eu não tenho padre de referência no carisma. Então, como disse uma vez o padre antes, eu sou aquele que vai desbravar essa mata virgem. Então, eu estou aprendendo a ser padre dentro de um carisma, né? Carisma de uma nova comunidade. Então, cada dia é um desafio, cada dia é uma descoberta, cada dia eu aprendo a mostrar o carisma sendo padre, né? E eu não quero ser o único, não, né? Não quero, eu quero ser o primeiro, como eu sou, não quis, mas Deus me chamou, mas de muitos, eu não quero morrer sozinho padre nesse carisma. Mas a experiência está sendo frutificante, né? Como eu falei, eu sou responsável, sou vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, e lá nós temos um trabalho bonito, né? Na catequese, Nossa Senhora, faz tudo o que pedirem. E lá o povo é muito cativante. O povo lá, Nossa Senhora da Conceição, é uma paróquia família, né? Não desmerecendo as paróquias da metrópole, né? Mas nós que estamos distantes, nas paróquias que estão distantes, ainda tem esse ar de interior, esse ar de família, e somos muito bem cuidados. Graças a Deus, um povo, em tempos de crise, tempos de dificuldade, até mesmo financeira da paróquia, o povo é aquele que cuida do padre, né? Que leva comida pronta para o padre, que leva bolo, que leva café. Ah, padre, vem tomar café aqui. Tem horas, tem dias que nós almoçamos 3 vezes, porque nós precisamos visitar 3 casas. Olha, cuidado para não, né? Eu já estou demais aqui. Eu já estou pegando já a graça de sacerdotal, já está começando a crescer aqui. Mas é uma experiência muito rica. Né, estar com as pessoas, né? E eu digo assim de modo muito particular também, né? Ainda não tive a graça trabalhei como pouco tempo ali na paróquia Santa Luzia no Jurunas, né? Também experimentei um pouco disso, mas estar com o povo de Deus é sem dúvida uma experiência maravilhosa, e isso de certa forma não, né? Como de forma essencial, edifica muito o seu sacerdócio, sem dúvidas, não é? Dessa parte da comunidade, né? O senhor que pertence a este carisma da comunidade e vive o seu sacerdócio, né, como padre regular, encardinado na Arquidiocese de Belém, né? Existe alguma confusão aí, ou como o senhor falou, né, no começo, né? Ou foi um casamento que realmente deu certo, uma coisa que está dando bacana, que está sendo uma experiência profunda para o senhor? Viver o seu sacerdócio como padre diocesano e, né, junto com o carisma da comunidade. É bom lembrarmos que essa experiência, essa realidade sacerdotal, um carisma de uma nova comunidade é nova. Não é redundante, não. Sim, sim. É nova, né? É uma experiência nova. O fato da realidade de uma nova comunidade ainda é nova, né, no mundo. Tanto é que no Código de Direito Canônico a gente não se encaixa ainda
em nenhuma das realidades propostas no Código de Direito Canônico. Mas, vivendo essa experiência, a princípio, como eu falei, a expectativa era de uma preocupação, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Deus é muito bom. E eu sempre digo, né, para os meus irmãos de nova comunidade, padres, que não tem como ser padre se não tiver com o povo. Não tem como viver a dimensão sacerdotal se não tiver com o povo. Ainda mais nós, que todos os membros de uma nova comunidade, todos os sacerdotes de uma nova comunidade, obrigatoriamente é encardinado numa diocese. Então, pelo Código de Direito Canônico, é um padre secular, né? É como se fosse um padre secular e é emprestado para este carisma, na qual foi formado. Então, eu sou dessa mesma forma, eu sou um padre diocesano emprestado para o carisma, né? Então, essa realidade, né, entre carisma Maíra e carisma Bom Pastor, deu certo, né? Porque mãe e filho se entendem muito bem. Então, não teve como dar errado, graças a Deus deu muito certo. Que bom, fico muito feliz. E, sem dúvida, digo que é uma alegria muito grande para mim. Não disse no começo, mas digo agora. É uma alegria muito grande tê-lo aqui comigo no programa. E já aproveito para agradecer a sua presença, né? Nosso programa já está chegando no final e eu queria lhe convidar para também fazer o seu convite, né? O pessoal que queira conhecer um pouquinho mais sobre o Carisma Maíra, como é que faz para encontrar a comunidade? Meus queridos irmãos, nosso carisma, o Carisma Maíra, está em duas realidades aqui na Arquidiocese. Nós temos o Centro de Evangelização aqui em Belém, na rua Oliveira Belo, número 308, entre 14 de março e Generalíssimo. Nós temos a Casa de Missão, onde eu moro, né, como vigário, lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Carananduba. Como é que você faz para conhecer a comunidade? Primeiro, nossas redes sociais, né? Se você tiver preguiça de ir na casa, eu espero que não tenha, entre nas nossas redes sociais, no Face, no Insta, né? Sou Maíra, né? No YouTube nós estamos também, mas nós temos a nossa atividade na comunidade, né? Na nosso centro de evangelização, sempre às quintas-feiras nós temos grupos de oração à noite, aos sábados nós temos missa, né? Então, eu te convido a viver essa experiência, né? Também nós estamos nas redes sociais, como eu falei, sempre fazendo alguma transmissão, ou quer o Terço da Misericórdia, todos os dias, sempre às 3 horas da tarde no Facebook. À noite nós estamos sempre fazendo o terço ou um outro momento de espiritualidade. Eu convido a você, antes de mais nada, encontrar o teu lugar na igreja, porque todos nós temos um lugar na igreja, né? O Alberto aqui, como seminarista, tem um lugar no sacerdócio, né? Eu como padre, eu como consagrado de vida na comunidade, você como pai e mãe de família, você que é vocacionado, você que deseja viver essa experiência sacerdotal, não tenha medo, vale a pena. Você que deseja viver a experiência de ser religioso, ser religiosa, cai de cabeça, meu filho, minha filha. Tem medo não, né? Hoje o mundo precisa de jovens que dão o seu sangue para Cristo. Então eu te convido, né? Se você se sente chamado a essa vocação, esse carisma Maíra, te convido a estar conosco. Tá certo. Padre Alain, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Vida Consagrada de hoje. Foi uma grande alegria recebê-lo. Deus abençoe a sua caminhada, o seu ministério e conte sempre conosco. Amém. Muito obrigado. Para mim é uma grande alegria estar aqui, sempre na nossa casa, que é a Arquidiocese de Belém. Muito bem. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Agradecendo o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia. Voltamos na próxima, se Deus quiser. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.